Time, tudo bem com vocês? Iniciando o nosso episódio número 62 do nosso Fala Time Cast. Eu sou o Guilherme Celso, estou host aqui hoje do programa do Fala Time Cast e tem um convidado, time, que assim, ele é literalmente das antigas do nosso trabalho aqui, que é um super atleta. Hoje a gente fecha a trilogia da família Violim. Ciro Violim, obrigado, mano, por você estar aqui. Meu, é uma honra danada ter você aqui. A gente nunca conversou, acho que pessoalmente, assim, trocar ideia, mas eu sempre te via nas provas. Se eu me engano, acho que na primeira prova que eu trabalhei, você tava competindo. E assim, time, esse cara, ele é temido até hoje nas provas de triatlon, porque eu não lembro de estar, depois você pode me falar se é mentira, de estar em uma prova trabalhando de triatlon, enquanto ele está competindo e ele não ganhar a prova. Eu acho não. Eu tenho quase certeza que isso nunca aconteceu. Obrigado por você estar aqui, Ciro. Um prazer. Eu que agradeço o convite. Fechando aqui como que você disse? A trilogia. A trilogia dos irmãos. E eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho sobre o passado, o presente e o futuro. Você é o do meio, né? Sou do meio. É o que mais apronta do meio, né? Não, eu também sou do meio. Era assim? Eu era a ovelha negra. Ainda sou. Ainda é, Ainda Ciro? O Fala Timecast é um patrocínio do supermercado Pague Menos, da Care Club a base da sua saúde, da loja Room For Tudo para sua corrida, do energético 220 volts, da Laser Dream Piracicaba e da Fotop. Quer se tornar um parceiro? Saiba mais em 1999 374 8756 ou comercial @tielso.com.br. Ainda é. Como que começou a sua trajetória no esporte? Eu sei, ó, eu lembro do seu irmão. Eu lembro da sua irmã. Acho que a primeira corrida da sua irmã foi a volta ao Morro de Leme. Leme? É isso? É, né? É. Volta ao Morro de... Como começou a sua? Você tá me perguntando se os meus pais têm orgulho dos filhos, né? É uma pergunta que você vai ter que fazer para eles. O esporte, ele... Na nossa família não tem ninguém que é esportista. Os meus pais têm uma origem nacional brasileira, mas os avós vieram da Itália. E são apenas... O esporte, como a gente conhece hoje, não faz muito tempo que teve esse boom, né? A importância de se praticar, né? Isso é novo. Por quê? Porque antes os trabalhos eram trabalhos braçais. Quem que queria fazer algo além do trabalho braçal? Então, o esporte... O que é ser esportista, né? É você repetir uma atividade mais vezes, de forma um pouco mais intensa. Talvez poderia ser definido assim. Então, ninguém na família fez isso. E lá em 1985, 86, eu sou de 80, começou um movimento de se ter... trazer a introdução do esporte, né? A educação física, a natação, todas as modalidades que eram conhecidas numa Olimpíada. E a minha mãe colocou a gente na natação do tio Paulão. Eu e a minha irmã, ela entrou com 3 anos e eu entrei com 2 anos. E a gente atravessava a piscina, assim, ela tem ainda 12 metros e meio, mas tem 7 de largura. Então era o peixinho, o golfinho e o tubarão. E a gente começou no peixinho e até chegar no tubarão. E a natação é um esporte individual. A gente fez natação durante a vida toda.
Eu acho que eu nado há eu nado há 40 anos. Eu tenho 42 anos, eu tenho 45, eu nado há 40 anos. Eu tenho essa consistência de nadar já todo esse tempo. Não nado, nado relativamente bem, mas não sou um exemplo do que fazer. Aliás, sim, sou um exemplo do que fazer, porque eu caio na piscina hoje para nadar mesmo depois e consigo nadar 750 para baixo de 10 minutos se eu focar. Se eu estiver bem focado. E assim, me debatendo na água, né? Diriam alguns professores que, o Ciro não sabe nadar. Sim, mas eu nado 750 para baixo de 10, então e aí? Eu não sei nadar. Se vira bem, né? Se vira bem. Mas assim, os melhores tempos são em 7 minutos, né? Então tá longe de ser bom. Mas eu sempre gostei de esporte coletivo. Eu gostava de organizar jogos de futebol, sempre gostei muito de futebol, joguei vôlei. E o esporte individual fez parte voltou como prioridade para mim, porque eu cansava de ter que organizar o meu time e o time adversário. Pra dar jogo. Porque eu queria tanto jogar futebol ou jogar vôlei que eu tinha que organizar os dois times. E naquela época, lá em 1989, 90, era telefone e uma agenda. Isso em Leme. Então eu pegava o telefone, ligava para casa dos colegas, falava com a mãe, com o irmão, o fulano tá aí, vamos jogar tal dia, não sei o que tal. Não sei se eu vou, que não sei o que. Então, 3 anos assim, cara, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que dependa só de mim. E aí meu pai e meu tio apareceram com uma ideia maluca de fazer a São Silvestre, porque eles queriam emagrecer e tal, eles fizeram um projeto, começaram a treinar com um professor, um educador físico conhecido na cidade, e eles fizeram o projeto, terminaram esse projeto, concluíram a São Silvestre, 1992. Nossa, que legal. E no ano seguinte eles quiseram tem um negócio aí chamado triatlo, vamos fazer? E aí... Da São Silvestre pro triatlo. Exatamente. E aí, no ano seguinte, eu e o César começamos também, assim, bicicleta, mountain bike. Então, desde 93... Desde 93. Sim. Desde 93. Eu fiz 30 anos de triatlon em 2003, né? Em 2023, desculpa. 30 anos. 3 décadas. Caceta. E um campeão mundial de triatlon saiu daí, que sou eu. Que ano que foi? 2010. 2010. Nossa, de uma coisa para emagrecer de São Silvestre, uma brincadeira de fazer prova de triatlon, entrou e aí nasce o Ciro Violim, a lenda. A lenda é muito para mim, acho. Não, vocês vão ver que ele é bastante humilde. Depende. Depende. Mas quem teve a honra de competir, né, de estar lado a lado na largada com você, sabe que não é fácil ficar na sua roda, literalmente, né? Como é que foi em 93? Você lembra qual que foi a primeira prova? Foi o Troféu Brasil. Troféu Brasil de triatlon. Iniciei no Troféu Brasil de triatlon. Então eu fui completar esses 30 anos de triatlon no Troféu Brasil também. Pô, que legal. E fazer uma mini comemoração, né? Ninguém nem ficou sabendo disso. O Núbio não tem nem ideia de quem eu seja. Duvido. Não tem. Eu vou mandar um WhatsApp pro Núbio. E aí eu tava lá, né? Terminando a prova. Foi novembro de 93. E eu lembro de ter nadado. O mar tava alto. A gente só de sunga, como sempre foi. Uma sunga velha, toda esgarçada. Eu lembro do meu pai estar
preocupado, olha só, meu pai estava preocupado se eu ia conseguir sair da água ou não. Em 93. Em 93, mas a gente já nadava há 10 anos, entendeu? E assim, ele foi a primeira largada, a minha foi a última largada, eu saí na frente dele, ele achou que eu não tinha saído da água, imagina. E eu já tava na bike já. nisso E eu lembro começou da bicicleta, eu não consegui. Era uma sensação de afogamento assim terrível. Eu não conseguia, doía o meu corpo assim de uma forma que eu não conseguia me sentir confortável em nenhum momento. Então eu pedalei aqueles 20 quilômetros assim, totalmente, uma bicicleta tamanho bem maior do que poderia ser o quadro. Naquela época não tinha, a gente pegava o que tinha. E eu lembro eu falei, como é que eu vou sair para correr agora? Né? Eu calcei, eu lembro, era um tênis Puma. E eu saí caminhando e fiquei com vergonha de sair caminhando. E aí eu falei, vou ter que correr, porque tá todo mundo correndo. E comecei a trotar, caminhar um pouco, trotar, caminhar um pouco, trotar, caminhar um pouco. E assim foi me arrastando em 1h29. Uma um hora short e 29. triatlo. Seu primeiro short triatlo. Depois eu cheguei a fazer 56 minutos na mesma prova. Eita, nós, hein, Rô? Puta merda. A que você atribui isso? É genética ou tem uma coisa que eu escutei falar que Eu adoro essa pergunta. em famílias com muitos irmãos, tipo, eu tenho 3 filhos e eles hoje eu vejo isso depois que eu escutei falar isso, todo dia eles estão competindo entre eles. Todo dia. Qualquer coisa que eles vão fazer, vamos tomar banho. Eles têm que ver quem vai chegar primeiro lá, assim, todo dia. Você acha que tem isso? Não. Essa é uma boa tese só. Mas eu não elevo ela nem a uma hipótese. Provavelmente no passado é o que acontecia. Provavelmente, acho que a busca numa era escassa de alimentos, o que tinha na mesa para ser servido era pouca comida. Então o pai comia, o chefe da família comia primeiro, e o primogênito depois, e depois vinha e sobrava o que sobrava para pro último filho. É sempre assim. Aí eu concordo que era uma competição, mas hoje não. Hoje não é assim. E eu penso que nós três, por sermos próximos, muito próximos um do outro, entre a minha irmã e eu, são 53 semanas de 54 semanas, dá menos de 360 dias. Então, quando ela tinha nem feito um ano, eu nasci, e depois, logo 2 anos, o César veio. Então, mais do que uma competição, que eu acho que é benéfico para moldar caráter, a competição ela é intrínseca ao ser humano. Eu detesto quem fala que não é competitivo, porque é uma mentira. Você é competitivo porque você é humano. Você ser humano é ser competitivo. Você talvez não compita num evento de corrida de rua, mas você compete em alguma outra coisa. Em alguma outra área. Então encontre isso. Porque você é um mentiroso se você diz que não é uma pessoa competitiva. Então eu brigo isso, assim, para tentar levar essa mensagem dessa forma. Encontre onde você é competitivo e brigue para ser cada vez melhor naquilo. Agora, havia competição entre eu, a Gisele e o César? Sim. Só que não era a base da convivência. Acho que a base da convivência nossa era companhia. Por quê? Porque os meus pais, eles conseguiram realizar algo que um chefe de família
tenho a obrigação de fazer, que é manter... Um casamento, basicamente, é esse. É você ter que ter um local seguro, controlado, para as proles vingarem. E o meu pai e minha mãe conseguiram fazer isso dessa forma, sem escassez e sem luxo, com o mínimo necessário e para a gente conseguir vingar como seres humanos. E a veia da competição, né? Que você já vai na sua primeira prova, entre aspas, se arrasta ali, né? Aí já surgiu aquela história do bichinho te picar, se eu gostar daquilo e tudo mais? É uma boa pergunta essa. Foi exatamente o que aconteceu, porque eu me senti tão mal e tão derrotado que eu falei, não, tem alguma coisa nesse esporte que é diferente. E junto com aquela situação que eu estava de ainda marcar jogos de futebol, de tentar jogar vôlei, mas depender de um time para isso, eu falava, não, é aqui, meu, é aqui. E aí eu comecei a ir devagarzinho, sem saber nada do que fazer. E por empirismo puro eu fui construindo esse Ciro que vem trazendo até hoje, aprendendo com os próprios erros, basicamente. Aqui em 93, onde que tinha para buscar informação? Revista? Basicamente. A rede social que a gente chama era nas próprias provas. Então a gente tinha muito prazer em ir para as provas no sábado para se encontrar nos simpósios. Principalmente no Troféu Brasil. Então você encontrava todo mundo. Então você encontrava as pessoas, conversava com elas e vendia-se coisas, vendia bicicleta, vendia roda, vendia equipamentos. Tudo na véspera da prova. Era bem legal essa época, desculpa. 93. Você começa, pô, gostei. Já nesse ano você faz o circuito inteiro do Troféu Brasil ou não? Não. Eu nunca tinha feito o circuito inteiro do Troféu Brasil até o ano passado, até 2023. Jura? Né? Eu ganhei... eu fiz muitas provas do Troféu Brasil, muitas mesmo, durante todos esses anos, mas nunca tinha feito o circuito completo e nunca tinha ficado campeão do circuito. Eu como amador, eu ganhei, acho que, se eu não me engano, são 12 provas desde o short até o olímpico e 3 do Internacional de Santos. 2009, 2010, 2011. Mas nunca tinha nunca tinha feito todas as etapas. E isso faltava para mim, ficar campeão do Troféu Brasil. Mas lá no passado, em 93, 94, 95, a gente meio que ainda dependia do dinheiro do pai, da mãe. E eles não sabiam também o que você quer fazer. Você quer ir para a prova? Será que você quer ir mesmo para a prova? Será que, né? Tem uma desconfiança do que né? Por que vocês estão querendo ir para a prova? E eu não conseguia, eu não tinha uma capacidade de montar um argumento suficientemente conclusivo para minha mãe entender isso, para deixar, vai. Então, às vezes, eu só não ia porque minha mãe não deixava. Então, não tinha como ir. Como é que eu ia? Quantos anos você tinha, certo? Você lembra? 16, antes de tirar a carta, né? 16, 17, 15. Então, toda essa época eu fiquei meio que numa... O triatlo era meio que... o triatlo era... Ele fazia parte da minha vida, mas ele não era... Ele não tinha pego tração. Quando eu tirei carta, a primeira viagem minha já foi para pegar o carro e ir para Santos, para fazer a prova. Então, ele começou a moldar cada vez mais e meio que enraizar na minha
nesse Ciro, depois da carta de motorista, que eu consegui ter mais autonomia para conseguir ir para a viagem e as provas. E juntava dinheiro de aniversário, de Natal, essas coisas que ganhava da minha avó para comprar equipamento. Comprar bicicleta, Eu tive muitas bicicletas, muitos equipamentos, muita coisa. Gostaria muito de ter acesso a aquelas bicicletas antigas que eu mesmo tinha. E eu tinha uma visão sobre o equipamento muito na frente dos outros. Roda, clipe, todos esses aerobars que vocês vê hoje, eu fazia os meus. Nossa. Se eu não conseguia comprar, eu dava um jeito de fazer. Eu queria ficar mais aerodinâmico, eu queria ter a roda alta, eu queria o trocador na ponta do clipe e não um STI. Eu queria o pneu mais largo para ter mais... Você já tinha esse feeling. Mas isso não tinha absolutamente nada. Para mim, assim, o que é mais difícil de entender é como um jovem de 15 a 17 anos se apaixona pelo triatlon. Que ainda hoje, em 2025, é difícil. Isso que está super disseminado, está na moda e tudo mais, mas a faixa etária é de 35 para cima. Realmente, lá atrás, você furou uma bolha, né, de não estar na mesmice do futebol, handebol, basquete e vôlei, que ainda é o oferecido pelas escolas e tudo mais, e gostar de uma modalidade que hoje se fala. Isso. Né? Hoje se fala do triatlo, você abre o Instagram e vê e tudo mais, mas antes disso era meio que um boca a boca. Tinha aquela pergunta, eu faço triatlo, você faz o quê? Teatro? Era assim. Eu tenho uma história numa prefeitura, a gente quer fazer uma prova de triatlon aqui e tal. O cara, entendeu? E tal, ele levou a gente para ver o teatro, né? Teatro municipal. Daí a gente falou, não, você entendeu errado, enfim. Mas voltando àquela pergunta sua, isso é genética? Com certeza é genética. Só que o que eu chamo de genética é a genética da disciplina. E a disciplina vem da vontade. E a vontade é perseverança e constância. Então, eu fui descobrir isso. Eu consigo falar essa frase para você depois de muito tempo. Mas quando você sabe o que você quer fazer e sabe aquilo que você quer fazer, você tem certeza daquilo que você quer fazer e persiste naquilo mais e mais vezes, não tem como você não ser bom. Não tem como não ser bom. Você só vai ficar melhor do que os outros que não se dedicaram quanto você se dedicou. Então, eu agradeço o elogio que você faz. O Ciro era muito bom. Eu não era melhor do que ninguém. Eram os outros que eram piores do que eu. Porque eles não se dedicavam como eu me dediquei. Eles não agarraram firme como eu agarrei. Então, isso aconteceu dentro da própria família. Porque o César, a gente dividiu o quarto durante 15 anos. Nós somos filhos dos mesmos pais, tivemos na mesma casa, tivemos os mesmos avós, tivemos os mesmos estímulos, e o César não se interessou tanto pelo esporte como eu me interessei, como eu dei prioridade para isso. E ele foi fazer outra coisa. Ele foi ser competitivo em outra coisa. E a Gisele é a mesma coisa. E eu só gostei mais de algo, digamos, que diriam inútil, que é fazer triatlon. Mas eu hoje sou o que sou por causa do triatlon. O triatlon me ensinou a maioria das coisas, incluindo guardar dinheiro. E tinha que guardar para fazer as provas. Não era guardar dinheiro, ele é uma associação, porque para fazer uma boa prova, você tem que guardar energia. E quando você transfere isso para
uma moeda, dá na mesma. Exatamente igual. Ô Cílio, mas o que você gostava? Era de ganhar? Era isso que... Ou era o fato de estar fazendo as modalidades? Essa a pergunta é boa. Eu vim me desafiando ao longo do tempo até ter condições de ganhar uma prova. Então, antes eu queria só terminar uma prova sem aquela sensação de afogamento completo. Porque isso me motivou muito. Como que eu faço para terminar essa prova de Santos me sentindo bem o suficiente para curtir a chegada? Porque apesar dessa lembrança terrível que é você ficar nessa sensação de quase morte, que é o afogamento, né? Essa palavra que a gente chama de afogar, que é só você persistir naquele movimento que o seu corpo tem, né? Quer que você pare, mas você quer continuar, porque você está no evento. Até eu conseguir fazer isso, foram anos e anos e anos, né? De empirismo, tentando... Como é que eu faço? Então, até o dia que eu terminei a prova bem, falei, nossa, agora sim, agora a gente começa a tentar sair do 20º lugar pro 10º. E aí, tinha aquelas perguntas, né? Que lugar que você foi? Eu fui 16º na minha categoria. Nossa, que horrível isso é. Mas, é horrível, mas... Então aí eu falava, puta merda, eu quero ganhar isso, eu quero chegar uma hora e falar, eu ganhei. Aí então vai indo até ganhar a categoria, depois ganhar o geral da prova, e eu tinha muito isso, que eu queria dominar as provas do interior. Falei, eu não vou fazer nada antes de eu estar ganhando todas as provas do interior. Todas. Você tinha essa meta clara? Clara. Então, desde Porto Ferreira até Piracicaba, até qualquer prova, Limeira, qualquer prova que tivesse no interior, Se você fosse entrar pra competir. eu entrava para ganhar, não para competir. Não, eu entrava pra ganhar, não tinha. Não, ninguém vai ganhar. Ninguém, não tinha como ganhar de mim, porque ninguém tava treinando o que eu tava treinando. Eu tava treinando muito mais do que todo mundo. As pessoas não tinham nem ideia do que eu tava fazendo e eu já tava fazendo. Lembra a primeira prova que você ganhou? Na categoria? Depois geral? O start, assim, de ganhar provas foi no Sesc Caiobá, de 2007 para 2008. Eu fui para lá já assim na ponto de bala e ganhei a categoria mountain bike. Mas eu teria ganho a prova da Speed, né? Eu ganhei, depois a prova seguinte eu ganhei o Troféu Brasil, depois eu ganhei Pirassununga, depois ganhei Pirassununga dando volta no segundo colocado. Aí cada vez eu treinava 5. Comecei treinando 3 vezes por dia. Que foi algo, assim, treinar uma vez por dia já, né? E 7 dias na semana foi algo difícil de eu colocar na minha rotina. Depois passar a treinar 2 vezes por dia, 7 dias por semana, foi algo bem mais difícil, foi um abismo que eu tive que... E depois 3 vezes por dia foi algo que foi outra época também da vida que eu tive que introduzir e falei, se eu quiser ganhar vai ter que ser... E aí até a hora que eu consegui colocar mais de 25 treinos por semana. Mais de 25 treinos por semana. Então, eu treinava 4, 5 vezes por dia. E não interessava o que eu estava fazendo, nem que fosse para correr 3 km. Eu saía e corria 3 km. Eu já vi você falando que você é um cara muito da rotina. Rotina, exatamente. O ser humano é da rotina, tá? Porque a gente está linkado no círculo circadiano. Então, nós somos da rotina. Todos nós somos da rotina. Você só precisa encontrar a sua rotina.
Mas todos nós somos. Se eu sou um ser humano, você é um ser humano, você é da rotina. Só encaixe algo dentro da rotina que você vai conseguir tudo que você queira dali, mas baseado numa rotina. Então, quando você montou essa estratégia, pô, vou treinar todos os dias, depois vou treinar 2 vezes todos os dias, depois 3 vezes todos os dias. Você encaixou isso na sua rotina e já era. Piloto automático e sempre Piloto automático. Piloto automático. Quando isso que você comentou de dar a volta no segundo colocado, era realmente isso que acontecia. E aí eu tenho uma pergunta que assim, você se distanciou, né, dos outros atletas e você entrava na prova, ganhava, entrava na prova, ganhava. Do nosso lado aqui organizando, via você na prova, a gente já sabia que você ia ganhar. Mas a pergunta assim, isso não te desmotivou, certa hora? Do tipo, putz, né, como que você fez para continuar com essa gana de estar nas provas e ganhar, sabendo que você estava bem à frente da galera, sabe? Não sei dizer exatamente o que me fazia persistir nisso. Porque eu não tinha a ideia de ir para o profissional. Isso foi uma consequência desastrosa, mas ótima para o Ciro como indivíduo, né, para a minha história. Mas assim, o que acontecia? Eu só queria baixar o tempo. Então, se eu já estava ganhando as provas, eu queria cada vez abaixar mais o tempo. Então, eu queria melhorar a natação, eu queria melhorar o nada, pedala e corre. Porque antigamente a gente achava que tinha que treinar, o triatleta tinha você era um nadador em um pedaço, depois você era um ciclista no outro pedaço e era um corredor no outro pedaço. A gente treinava as modalidades separadas. E o triatlon, não é isso. O triatlon é nada, pedala e corre. Essa palavra, ela é nova no vocabulário português, porque ela não existe. Nada, pedala e corre é uma coisa, é ser triatleta. Você não é nadador que se transforma num ciclista, que se transforma num corredor depois. Se você é triatleta, se você é não, se você é uma pessoa que está praticando o triatlo e acha que você tem que treinar com nadadores, depois treinar com ciclistas, depois treinar com... Claro, você pode absorver certos macetes da natação em piscina, pode absorver certos macetes do ciclista e do corredor, mas o triatleta é nada, pedala e corre. Você tem que estar nadando pensando na corrida, você tem que estar correndo sabendo que já nadou antes. Então é algo novo. E eu meio que inaugurei isso no amador, tá? No amador, que era tentar o máximo possível parar de achar que eu era um nadador, parar de achar que eu era um ciclista e parar de achar que eu era um corredor. Não, eu sou um triatleta. E isso faz os 3 nessa sequência. E para isso eu preciso melhorar. Então aí eu esqueci o que os professores de natação falavam, que eu tinha que tirar o cotovelo da água, que tinha que bater a perna do jeito daquele 2 para 1, respirar bilateral. Esquece tudo isso. Você agradeça o seu professor de natação por ele ter te tirado do zero. Se você quer nadar bem, nade. Nade, e vai encontrando a sua forma de nadar em tiros de 100, 200,
50, 100, 200, assim, muitas repetições de 50, 100 e 200. E vai observando o que você tem que fazer, como que você chega do outro lado mais rápido. Só que aí, a hora que você chega do outro lado mais rápido na piscina de 25, como que você faz essa virada e volta mais rápido? Ou mantendo aquela velocidade? E às vezes você tem que jogar o livro da natação no lixo. E foi o que eu fiz. E hoje eu posso falar, eu sou um exímio nadador? Não. Mas eu dava o jeito de atravessar a piscina e voltar, e ir de novo e voltar num tempo que era, olha, parece que tá tudo ok, dá pra sair na frente da natação. E a mesma coisa com a bicicleta, e a mesma coisa com a corrida. Joga o livro no lixo e vai fazer, e vai correr na estrada de terra, vai correr com tênis baixo para sentir o asfalto, vai correr no escuro para saber onde você está indo, para ter a consciência corporal, para saber, para ter o gesto motor o mais que é natural, humano, né? A corrida é natural, ela é intrínseca ao corpo, mas você esquece do que você está fazendo. Você está preocupado com um monte de coisa. Não, se concentra na corrida. Como que você se concentra na corrida? Você tem que ter essa consciência corporal, e para isso você precisa se explorar cada vez mais. E isso não é correr na rua conversando com um amigo. Você tem que estar focado em você. Então, é aquele negócio, joga o livro fora e vai fazer tudo de novo. E aí, e agora que eu já estava ganhando as provas, aconteciam algumas particularidades. Por exemplo, aqui em Piracicaba, era assim, eu tinha uma raiva disso. Nossa, eu tinha uma raiva, mas aquela raiva, eu pegava aquilo e falava, nossa, mas não. O que acontecia? A gente largava aqui na Rua do Porto, a gente largava o triatlon e logo depois largava o duatlon. Só que então, exatamente. Falava assim, a prova é triatlon. Copa Interior de Triatlo. Copa Interior de Triatlo, mas tem um duatlon no meio. E o duatlon, o Fabinho, como é que ele chama? O Fabinho Furlan, ele chega na frente, mas não vai chegar. Daí, então por quê? Porque correr 2,5 era mais... Com outra modalidade. Exatamente. Exatamente. Então eu passava ele, né? Assim, como é que é assim, com você tinha que andar os 750 mais rápido que alguém correndo. E ele como ele corria muito bem, o tempo dele em 2,5 km era mais rápido do que eu em 750. Então eu tinha que assim, pedalar muito e correr mais ainda. E ele tava às vezes tranquilo porque ele já tava ganhando, mas eu já tava ganhando também o triatlo. Falava, eu poderia ter ficado, tô tranquilo, tô ganhando o triatlo, tanto faz se eu vou ganhar, cruzar ali e chegar no primeiro ou não. Mas nem a pau. Eu vou pegar o Fabinho. E passava ele. E isso fazia com que eu abria do segundo do triatlon, né? Você não estava nem mais focado na sua competição. Você era com a outra modalidade para não deixar ele chegar primeiro. Aconteceu isso muito. Não, mas muito. Nossa. Não, mas tem e prova com chuva ainda era melhor. Aqui subindo essa... Depois que se passava pro lado de cá do rio e tinha... Passava ali na subida do Sesc, que em Piracicaba sabe, aquela piramba, subia de bicicleta ali, né? Nossa, ali... E aí começou a acontecer outras coisas, né? Que era... Eu vi pedalando de leme, fazer a prova, ou fazer a prova e ir embora pedalando. Porque eu já tava treinando para outra coisa. Entendeu? Então eu vinha, aconteceu muitas vezes isso. Eu ia para Porto Ferreira pedalando, ganhava a prova, voltava para Leme. Eu ia para Limeira pedalando, ganhava a prova, voltava. Vinha para cá pedalando, ou fazia a prova e ia embora, porque dá 90 km de lá, né? Então, às vezes não tinha tempo hábil para chegar aqui, então eu ia embora pedalando. E só um ponto para a galera que está nos escutando, assistindo. O Ciro ganhava essa competição, mas não tinha dinheiro no final. Claro que não. Não tinha dinheiro no final. Então, assim, a motivação era ganhar mesmo. Isso. Assim, não é eu estou aqui porque vou ter uma premiação financeira que vai me ajudar. Não, eu só gastava.
era, ó, vou levar o troféuzinho para casa Isso. e eu ganhei a prova. Isso. A motivação não era o financeiro ou qualquer coisa da... Não era extrínseca, é intrínseca. Era eu comigo mesmo e querendo dominar aquela mini bolha do triatlon amador no estado de São Paulo. E como que foi essa decisão de ir pro profissional? Então, ela foi forçada. Eu perdi para mim mesmo e deixei na época de blogueiro, pioneiro. Só lembra, conta pra galera o que é o blogueiro. O blogueiro pioneiro, né, a gente tinha uma plataforma chamada Blogspot na internet e era um site que você abria uma página só sua e você conseguia escrever, colocar foto, colocar vídeo. Era difícil subir vídeo, mas a gente conseguia. Era difícil ter acesso a algumas câmeras que tinham o formato correto, né? Você descarregar e subir, fazer o upload dos vídeos, mas foto era tranquilo e textos mais ainda. Então, o que eu fazia? Tudo no computador. Isso, no desktop. Aí, então, eu tinha... Era o cirotriatleta.blogspot.com e aquela era a minha página e eu fazia o que eu queria lá. E eu comecei a meio que só colocar coisas do tipo... fui na prova tal. Só que depois eu comecei a migrar um pouquinho, assim... deixa eu começar a relatar um pouco dos treinos. E aí, às vezes, eu explorava um pouco isso e aí fui tendo um retorno através... Como é que a gente via isso? Através de comentários. Os comentários que as pessoas olhavam e aí eu fui tendo esse feedback e cada vez eu fui me explorando cada vez mais isso. Poxa, eu vou treinar cada vez mais e eu vou postar que eu treinei, eu vou relatar o meu treino como foi. E aí tinha um retorno. Para dar medo em quem vai fazer as na provas. verdade não era isso. Na verdade não era isso. Era ser um histórico. Um histórico. E eu me fomentava a fazer o treino porque eu queria falar que eu fiz aquele treino. E eu poderia simplesmente falar que fiz e não fiz, né? Porque acontece isso hoje. Acontece. Só que como que eu provava que eu tinha executado o treino? Porque eu ganhava as provas da galera, né? O resultado aparecia lá. Não adianta nada eu ficar falando que eu consigo fazer um monte de coisa e não... mas onde você vai... Qual é a prova? A prova é o evento esportivo. Então, aí eu tinha que estar nos eventos. Quais que são os eventos que são os melhores? Onde estarão os melhores? No Campeonato Brasileiro, no Troféu Brasil, na Elite, como que chamava? Elite Amador do Troféu Brasil, Ironman Brasil, eu tenho que estar no Ironman Brasil. Onde eu tenho que ir para o Havaí, eu tenho que ir para o Havaí. É lá que está todo mundo, então eu tenho que ir. Então era claro, era uma escada e o topo estava lá. Eu tinha que chegar lá. Então fui subindo essa escada. E contando isso lá no blog. E contando no blog. E aí você estava E viralizando. E viralizando nos grupos, no boca a boca da galera. No boca a boca, não tinha grupo. Era boca a boca. Vê lá o que o Ciro fez de treino agora. Aí o cara tinha que sentar na frente do computador, ligar, logar. Pegar a internet de escada. E aí tinha que dar certas prioridades para conseguir olhar. Ele queria mesmo. Ele queria ver. Isso mesmo, ele queria mesmo. Isso faz uma grande diferença. E aí, você estava contando, né, que você perdeu para você mesmo nessa escolha. Isso, porque eu comecei a ser pressionado pelos outros amadores. Do tipo, você tira, você rouba a vaga de uma pessoa porque você é profissional. E aí eu não tinha esse entendimento
do que é roubo, do que é furto, do que é moral, do que é ética, onde tá, o que é legal, o que é ilegal. Eu não tinha nada disso, não tinha essa noção. Hoje eu entendo perfeitamente o que são cada uma das coisas. As pessoas também não sabiam o que era, só estavam falando ao léu as frases de frases, simplesmente. E eu fiquei assim, apreensivo com isso, teve um sofrimento interno, e aí eu falei, bom, depois que eu ganhei o Ironman Brasil 2011 e não consegui fazer a inscrição, uma semana depois, eu era o atual, eu ganhei 2 vezes o Ironman Brasil, e como amador, deixar isso bem claro, 2 vezes como amador e o geral, uma semana depois eu não conseguia fazer inscrição para essa categoria. Daí eu meio fiquei emputecido e acabei indo, bom, eu vou pro profissional, porque o profissional pelo menos eu consigo fazer inscrição a hora que eu quiser. Então fui levado a isso. Mas eu nunca fui um profissional, porque então, profissional... Você não fez a inscrição pro Iron no outro ano, porque consegui fazer. Porque acabou a inscrição. Eu estava na... Que é a loucura que voltou agora. Exato. Minutos o negócio ia acabar. Eu Uhum. lembro disso. Eu tinha que fazer a inscrição pro Niltinho, a gente ficava com 3 computadores. Eu estava com 2 computadores e não conseguia fazer. Todo mundo tentando, porque acabava em pouquíssimo tempo. E voltou isso agora. Então você não conseguiu fazer a inscrição, e aí com esse problema, você fala, putz, para eu conseguir estar lá na prova e fazer, eu vou juntando a isso, eu tinha sido campeão mundial no Havaí em 2010, tinha conquistado a vaga automaticamente para o ano seguinte, porque esse é o benefício, né, de você ser campeão mundial. E eu fui para o Ironman Brasil em 2011. Floripa já. Com a vaga garantida. E ganhei a prova, mesmo assim. E neguei a vaga no dia seguinte. Quando você é chamado lá, eu estava lá de prontidão para negar a vaga. O Galvão, eu lembro bem disso. O Galvão, Ciro Violim. Aí eu falei, fiz assim para ele. Ele fez assim, ele falou, é verdade. Daí eu fui mal na prova do Havaí, por uma incompetência completa minha. Minha terceira participação. Terminei a prova, assim, pelos fundos, com vergonha de entrar. Foi bem interessante, porque na largada dessa prova, em 2011, eu estava treinado como nunca. Assim, eu me construí um novo corpo para fazer essa prova. Eu estava muito mais treinado que em 2010. Em 2010 caiu no colo, mas eu tive virtude suficiente para pegar aquela oportunidade passando. Então caiu no colo, entre aspas. Se eu não tivesse preparado, não teria conseguido pegar. Mas em 2011 eu estava muito mais treinado. E na largada, eu lembro do locutor falando... O ano passado, o vencedor do geral foi, 2010, foi Trevor Dessous, francês. Como ele se tornou profissional, o homem a ser batido hoje é Ciro Violim. Falou isso na largada. Na largada. No Havaí. No Havaí. Imagina isso. Mas isso eu não pegava isso. Eu fiquei com peso nas costas, coisas. Não, eu vou de qualquer jeito. E aí, eu nadei super bem nesse dia, assim, vendo os melhores nadadores, falava, nossa, tá fácil de nadar, caramba, meu, puta, treinei muito bem mesmo. Aí peguei a bike tinha um problema, por incompetência minha mesmo, e consegui pedalar, com a roda pegando, não conseguia resolver o problema da roda, a roda pegando, parei 5 vezes e ainda consegui pedalar no tempo melhor do que eu tinha feito na minha primeira participação no Havaí. Com a roda pegando. E saí pra correr, assim, bem mal. E caminhei. Mal da cabeça. Assim, não, fisicamente. Fisicamente, eu tava, assim, esgotado. Por ter feito tanta força no pedal
com a roda pegando que eu não conseguia mais executar o movimento da corrida. Então tem uma foto minha, assim, eu tô assim, um zumbi correndo. E daí eu terminei a prova e naquela loucura, eu preciso pegar a vaga de novo. Nossa. Aí fui para Cozumel, não consegui, parei a prova de Cozumel na corrida. Falava, nossa, tá tudo errado e tal. Daí eu não consegui a vaga para o Ironman Brasil de 2012. Daí eu falei, quer saber? Eu acho que eu já encerrei com amador, tá todo mundo falando para ir para profissional, vamos ver como é que é, né? Então aí eu fui pro Pro. Isso estava no auge da sua forma física? Não, ainda tinha para. Aí eu fui saber o que era ser melhor do que eu achava que eu era, foi em 2016 ainda. Sabe que eu lembro de ver você nas provas? Você sempre muito quieto e cara de bravo, assim, sabe? Sim. Tanto é que as pessoas, elas acham que eu sou bravo. Eu sou mesmo. Mas elas têm um preconceito de tentar falar comigo que simplesmente pela minha fisionomia. Não, então, você tem medo. Sim, mas assim, eu não fico forçando isso. Esse sou eu. Esse sou eu. Só que as pessoas não tentam falar comigo. E elas simplesmente acham que eu não vou falar com elas, que eu já vou xingá-las. E isso acontece desde que eu tenho uma interação com alguém. Mas a interação não ocorreu. E elas acham que eu já vou xingá-las. Mas eu vou xingar você desde que eu tenha um motivo para isso. Motivo plausível. E eu tenha tido uma interação, né, numa relação anterior. Eu preciso ter chegado numa conclusão de que eu preciso te xingar. Então eu xingo. E sim, eu xingo qualquer um. Qualquer pessoa. Eu não interessa se eu tô na condição de xingar alguém ou não. Eu xingo, mas desde que eu tenha uma interação com essa pessoa. E eu não xingo todo mundo. Mas aí a pessoa tem um preconceito anterior. Só que aí cria-se fica essa coisa nebulosa na mente humana, que é completamente criativo, todo mundo é extremamente criativo, de algo que não é real. E aí, você já tentou falar com quem me conhece, né? Você já tentou conversar com o cara? Tenta conversar com o cara. Vai lá, tenta conversar com o cara. Você vai ver que não é isso. Não é isso. Você precisa conhecer ele. Não, ele vai me xingar. Como assim eu vou te xingar? Eu não entendo isso, meu. Como assim eu vou te xingar? Veja, as pessoas que são próximas a mim, eu xingo mesmo. Mas assim, E essas são as pessoas que falam, vai lá conversar com o cara, mano. O cara... Vai lá conversar com ele. Uma ideia. Vai lá conversar com ele. Tipo, pra vocês terem ideia, bom, a gente vai deixar o link do Instagram do Ciro aqui pra vocês. Tá lá, a hora que você entra assim, tá escrito assim, não me siga. É muito engraçado. Tipo, não me siga, você já leva um susto já. Ó, antes de continuar, que ainda eu quero saber dessa trajetória do profissional, entendeu como que o triatlon, né, que hoje o que mais se fala é o triatlon, o Ironman na vida profissional, que os grandes executivos, enfim, a galera tá usando. Queria entender se você vê esse link de verdade e dicas para esse mundaréu de gente que está começando, que é muita gente mesmo. A gente, enquanto organizador de evento, a gente está passando por uma fase muito boa, né? Que a gente está com a galera se inscrevendo, a gente não precisa colocar a energia que a gente botava antes, a gente tem mais gente buscando as provas do que vaga, mas ao mesmo tempo a gente está numa antena didática muito grande aqui para explicar para as pessoas o que é o triatlon, como que funciona, quais são as regras. Enfim, tem gente chegando achando que é uma largada de corrida, né? Chega ali, mas 8 horas, esquece que tem que colocar a bicicleta na transição, um monte de coisa. Então assim, a gente está vendo um momento muito bom, mas a gente está preocupado com a galera que está chegando, que acha que o triatlon é uma corrida de rua. Assim, a gente tem esse ponto aqui. Mas antes de continuar, a gente tem um lance que a gente faz aqui, Ciro, que é o momento corrida. O que é um momento corrida? Eu vou falar
vou vender uma prova para a galera que está nos escutando, nos assistindo, e você pensa em um cupom de desconto, de 0 a 100, para quem está nos escutando, colocar o seu cupom lá, vai escrever Ciro Violim e vai ter o cupom. Em cima da sua porcentagem, o Rogério que está aqui com a gente vai falar quantas pessoas vão ter acesso a esse desconto, tá? Então você vai pensando na sua porcentagem. Antes de falar da prova, todas as inscrições da Chelsea Sports estão na plataforma da Ticket Sports, que é a plataforma que a gente utiliza aqui dentro para subir os nossos eventos, e a plataforma que a gente confia, os eventos mais legais do Brasil estão lá dentro, tem uma segurança de dados, enfim, se você encontrou uma prova nossa em algum outro site, time, não faça inscrição porque é golpe, enfim, está rolando muito golpe, o golpe que está mais em alta agora é da São Silvestre. Se você está fazendo inscrição da São Silvestre hoje, tem alguma coisa errada, não faça isso com o seu dinheiro, preste atenção que esgotou, tá? E isso está rolando. Então, a gente confia aqui na plataforma da Ticket Sports, então já vai fazendo o seu login. E a prova que eu vou falar hoje, podia ter sido uma prova de triatlo, mas não é. É a Maratona de Piracicaba, que vai rolar no dia 2 e 3 de maio, com distâncias de 5 e 10, que vai rolar no dia 2, e 21 e 42 no dia 3 de maio. Os 42 saem do 15 de Piracicaba e vai descendo a cidade até terminar na Rua do Porto. Kit super legal, camiseta super legal. A gente tem o desafio Caipira, que é para correr no sábado e no domingo, ganha uma 3ª medalha. Temos pilotão de elite, premiação em dinheiro para elite, um percurso com mais desnível do que subida, desce mais do que sobe. E, Cirão, qual que é a porcentagem de desconto que você vai dar de presente para a galera? Olha, eu vou ter que explicar a porcentagem que eu pensei. Bom, primeiro precisa realmente tomar cuidado hoje com o que você falou sobre não cair em golpes, né? Que faz parte da nossa vida hoje isso, ter que ter essa destreza nesse mundo digital. Então, se você está vendo algo com mais de 50% de desconto, tem alguma coisa errada, desconfie. Então, não vou dar 50% de desconto para ninguém. E agora, do outro lado, quando eu recebo alguma coisa dizendo 10% de desconto, eu nem vejo. Porque acho medíocre demais 10%. Então, você não é um desconto. Então, mas eu acho que ficar no meio disso, acho que 25% me faz ter um alerta. Poxa, 25% de desconto me faz querer saber mais sobre o evento. Então, 25% de desconto. 25% de desconto. Quantas? 6 pessoas. 6 pessoas? Tiver as 6 primeiras pessoas que colocaram o cupom, pode ser Ciro Violim? Claro. Escreveu Ciro Violim, 25% de desconto, valendo até o final do episódio, hein, time? Antes de voltar para as nossas perguntas, a gente tem um patrocinador que mandou um presente para você. Opa! E eu vou aproveitar esse momento agora para entregar. A Fotop, que é parceira nossa aqui, parceira nossa nos eventos, que é uma empresa que a gente tem um carinho muito grande. Eu gosto de falar, Ciro, que a gente cria os desafios aqui dentro. E a Fotop, ela eterniza esses momentos e faz a lembrança aí da prova durar mais tempo. E hoje é muito raro a gente imprimir as fotos, né? Que legal. Que prova é essa, você lembra? 2019. Esse aqui é o túnel que liga a USP até o Jockey. 2019, 70.3. 70.3 São Paulo, exatamente. E eu tava nessa posição aqui, sofrendo muito porque eu quis fazer uma gambiarra no clipe, como eu disse que eu fazia desde aquela época. Eu tava já aqui nessa época, eu já estava vendo os clipes muito as pessoas já produzindo os próprios clipes. Eu quis produzir algo parecido e ficou ruim.
E eu não tava conseguindo segurar direito no guidão da bike, no clipe aqui. E, apesar de ter uma foto, de ser uma foto bem legal, eu tava bem desconfortável e não tava rendendo o quanto eu gostaria. Mas bem legal. Muito legal. Valeu, Fotop. Obrigado. Ciro, conta um pouco mais dessa trajetória do profissional. Então você foi literalmente conduzido para o profissional. E aí, quantos anos foram? Eu corri como profissional 2012, 13, 14, 15 e 16. 16. Então, mas ser profissional é diferente de se inscrever como profissional. O comportamento de um atleta profissional é bem diferente do que você ter o título de estar numa lista de um evento na categoria profissional. E toda a conduta de um profissional, ela é muito completa em todo esse sentido. Não adianta só você se inscrever como profissional e achar que você é um profissional. Você precisa ter a vida baseada em ser um atleta profissional. E eu não consegui suportar um dos pilares de todos esses pilares que é ser um atleta profissional desse esporte chamado triatlo. Então, por mais que eu me dedicasse, que essa era a parte relativamente difícil de fazer, que eu achava que era difícil, que era só fazer isso, quanto mais eu me dedicar, eu só fiz uma conta simples. Olha, bom, eu me dedicava aqui, essa quantidade de tempo, e tinha uma performance suficiente para me sair bem, ter relativo sucesso como amador. Então eu vou aumentar 25% isso, que eu vou progredir e ser ter os resultados mais próximos possível de um atleta profissional e conseguir certas classificações numa listagem no final. Mas não aconteceu. Não foi apenas dobrar isso ou acrescentar 25% que me fez ter esse sucesso. Por quê? Porque existem outras nuances como atleta profissional. E aguentar certas pressões com certa capacidade, naturalidade, leveza, fez com que eu não conseguisse permanecer nesse meio. E eu treinava e não conseguia desempenhar. E apesar de eu ter feito algumas provas como profissional, ter ganho algumas provas como profissional, são provas que nunca tinham os atletas de renome. E quando tinham os atletas de renome, eles tinham algum problema acontecendo. Então, por exemplo, eu ganhei a famosa prova de Pirassununga, da AFA. Eu comecei lá... Long Distance Pirassununga, na AFA. Eu comecei vendo essa prova, fazendo essa prova em 99, na época do Célio Balieiro, que fez parte da nossa convivência, como a Gisele contou aqui, que fez a monografia baseada, do curso dela baseada no CL, trabalhou com o CL. Isso. Nós tínhamos uma boa relação, meu pai teve uma boa relação entre empresários, né, que eram, o meu pai num ramo e ele no outro, como vocês são, né, em evento esportivo. E eu venci essa prova no dia que o Marcos Fernandes estava lá.
né? Ganhei do Marcos Fernandes, mas ele tava vindo de um problema físico, de uma lesão e tal, só que ele deu a oportunidade e eu tive virtude suficiente para agarrar a oportunidade passando. Então, não hesitei em meter o ferro no Marcos Fernandes. Tenho isso no meu currículo. E Oscar Galins, ganhei do Oscar Galins também, já numa prova de ciclismo. Ele deu a oportunidade, eu venci. Então, tem outros atletas, Guilherme Manoc, eu já ganhei também do Guilherme, tem outros também. Mas apesar de eu ter ganho certas provas e ter chegado terceiro ou quarto em alguns eventos, aquilo eu não era mais uma motivação para mim, sabe? Eu tava estafado, cansado, era muito... Eu tinha que demandar muita energia para aquilo e aquilo foi, sabe, se desprendendo. E foi na melhor fase da minha vida, como atleta. Veja bem, a minha vida era terrível, mas como atleta eu estava no ápice. Assim, em 2016 eu estava treinando com o dinheiro suficiente, tinha um patrocínio da Coca-Cola, e treinando com o Tim Dom, como meu treinador. E nessa melhor fase da minha vida, como atleta, mas assim, eu tava triste, né? Eu tive eu não tava bem, eu tava tendo um burnout, né? Que é bonito falar isso hoje, né? Eu nunca pensei que eu mesmo ia falar que eu tive um burnout, mas eu tive. E eu não competi em nenhuma prova para me provar nessa fase. Mas eu tenho treinos, assim, espetaculares. São números, assim, que eu nunca mais consegui ter e provavelmente não terei mais. Mas sob tutela do treinando com o Tindom, com o patrocínio, assim, ninguém ficou sabendo disso. Mas foi uma ajuda eu era o C do Team Bravo. Lembra do Team Bravo, que tinha Quem que montou? Foi o Fábio Carvalho e o Léo da Coca e era a supervisão do... Nossa, fugiu o nome aqui agora. O triatleta das antigas também. Eu lembro do Loguinho. Sim, aquele... Isso. Era um bravinho. Isso. Era super legal. Então, foi uma excelente Eduardo Akira, que todos eles pensaram nisso e contrataram alguns atletas, né? E eu em 2016 eu era o time C. Eu era aquela promessa, vamos deixar ele isso. Pra ele não ir pra outro. Isso. Mais ou menos assim. E aí eu não suportei isso. Eu não consegui me manter e aí eu acabei abandonando, assim, pedi 1000 desculpas pro Léo e falei, não consigo. E aí eu parei, só treinava e nunca mais fiz prova. Voltei nessa prova aí da foto. Foi nessa prova, no 70.3, eu fiquei... 2019. Fiquei... 16 a 19, só treinando. Só treinando entre aspas. Isso, assim, fora do... Aí fui fazer outras coisas, fui estudar corrida no Quênia, fui escalar alta montanha, fui fazer outras coisas nessa época, que saí um pouquinho do triatlo. E hoje, né, e até tem isso também, né, o triatlon depois da pandemia voltou de uma outra forma e num auge, enfim, super legal para a modalidade. Em cima dessa experiência que você tem, né, de 30 anos de triatlon e ver essa galera começando, muita gente começando. Eu fiz o 70.3 no Rio esse ano. Foi meu primeiro 70.3. Se eu não me engano, mais da metade da prova... 70%. 70%, isso. 70% era a primeira vez.
Até que deixou o Galvão preocupado, o mar estava mexido e tal, ele tirou 900 metros da natação por conta disso. Com toda essa sua experiência, né? Que dicas que você daria para quem está começando no triatlo? Bom, se você está começando no triatlon, é porque você sabe nadar. Porque o filtro é a natação. Então, se você não tem, você não tem que ter preocupação nenhuma com a bicicleta e nem com a corrida. Você tem que ter preocupação com a natação. E a natação não é a natação na piscina, onde você enxerga o fundo. Você tem que se sentir confortável dentro de um lago, no meio do lago. Então, o que eu faria é, eu vou até um lago e entro dentro do lago e vejo como é que eu me saio. E aí arrisco algumas braçadas. Vou até ali, volto, vou... Porque se você passar por isso com certa naturalidade, você vai voar. Aí você encontrou o seu esporte. Se você já gosta de pedalar e gosta de correr, você vai ter certa naturalidade em completar um evento de triatlo. As pessoas, elas negligenciam completamente a natação. A natação, veja, é o funil de entrada. E assim, não dá para você fazer triatlon sem nadar. Você tem que nadar. Por favor, por favor. E não é só nadar. Você tem que se sentir confortável no ambiente aquático, o qual não é que a gente não está acostumado. Você fica na horizontal, olhando para algo que você não enxerga, você tem que se localizar, você tem que estar o tempo inteiro tentando executar os movimentos naquela forma não enraizada do professor de natação, lembra bem, você tem que ter a sua forma de nadar, com o seu tamanho de mão, com o seu cavalo, com o seu tamanho de cavalo, com a sua envergadura, com o peso que você tem nas suas pernas, o quanto que você vai ter que bater mais perna do que não bater, o quanto que você vai ter que... Esse negócio de, porque tem que tirar o cotovelo, esquece isso, joga fora o livro da natação. Agradeça ao professor, mais uma vez, agradeça ao professor que te tirou, meu tio Paulão, valeu, tio Paulão. Mas daqui, a sua natação não funciona mais. E aí você vai progredindo com o seu jeito de nadar, com a sua característica, girando os braços, respirando a cada ciclo de braçadas, se localizando, mas você vai ter que treinar isso em alguns lugares de mar aberto, águas abertas, que a gente chama, né? Que tem um nome. Depois disso, aí tá tranquilo. A outra coisa é bicicleta. Eu sou de uma época de treinar na Anhanguera, onde eu contava por volta de Leme a Araras, por volta de 20 quilômetros, contava entre 50 e 60 caminhões. E quando esse número chegou a 200 caminhões, eu não pedalei mais na Anhanguera, porque começou a ficar perigoso. Hoje está por volta de 400, ele dobrou. São 400 caminhões que eu, pedalando até Araras, contava. Assim, é muito mais de 10 caminhões a cada... Eu nem sei, mas se eu estou levando... depende do tempo, né? 45 minutos para ir até Araras, são muitos caminhões. Então, depende do horário também. Então, você vai ter que ter um rolo. Se você não mora num lugar que tenha um local para treinar a bike seguro, você vai ter que ter um rolo. Porque
fica perigoso. O Brasil não tem essa noção do compartilhamento do espaço. Ele acha que a bicicleta não era para estar ali. E ao contrário, quer dar um sustinho, né? Fora isso. Então, eu acho que quanto mais pessoas estiverem pedalando, melhor é para o trânsito. Por quê? Porque a hora que o cara que pedala, a hora que ele estiver do lado da direção, que ele estiver dentro de um carro, ele vai se colocar naquela situação. E ele não vai dar essa forçadinha, ele não vai ficar bravo com o cara, entendeu? Porque uma hora vai ser ele. A mesma coisa que você vai num banheiro e deixa o banheiro sujo. Pô, se você fez isso agora, na uma hora alguém vai deixar para você o banheiro sujo. Então faça a sua parte de compartilhar o espaço. Ter essa noção. Mas como a gente não tem essa cultura, você necessariamente vai ter que ter um rolo. Se você quer persistir no triatlon, vai ter que ter um rolo. A corrida bem mais tranquila, né? Boa. Dessa sua experiência de vida que você teve, né? E hoje na New Age, com 220 volts, o que você pega Primeiro, fala um pouquinho do 220 volts, né? Você tem uma linha de pensamento sobre ele que é fantástico e vai até dar clareza para a galera que vê todos os episódios e também nas provas, o 220 volts. Por que o 220 volts está nas provas? Mas traz um pouco dessa sua experiência no triatlo, se tem alguma coisa que você usa hoje no mundo corporativo, no dia a dia de trabalho, se funciona. Eu penso que o esporte, ele hoje, qualquer esporte, se você não coloca algum esporte, alguma atividade física na sua rotina, do seu ciclo circadiano, do ciclo circadiano que acontece, que humanos acordam com o raiar do sol e ganham potência de energia e de vivacidade com o nascer do sol e perdem essa potência no final do dia com o sol se pondo. Então, todos os seres humanos, como a gente estava conversando, têm uma rotina. E se vou falar chulamente aqui, de forma bem chula, se você está fora da moda se você não pratica um esporte. Então, eu não diria esporte, eu diria uma atividade física. Então, você como humano, você necessariamente tem que praticar uma atividade física. Porque se você não tem um trabalho braçal, que essa é a sua atividade física, você necessariamente, para continuar nessa vida, perdurando nessa vida, você terá que incluir uma atividade física. Qual atividade física? X. Tem inúmeras aí para você escolher. Se você quer ser mais certeiro, vai na musculação. Mas, então, quando a gente participa de alguns processos seletivos dentro da empresa, e assim, a gente vê com bons olhos quem pratica uma atividade física. Então, se a pessoa já traz da vida dela uma rotina que tenha um esporte, a gente sabe que essa pessoa ela tá linkada no ciclo circadiano e que ela consegue, ela quer algo para ela no futuro, ela sabe o que ela quer e ela consegue integrar a vida dela. A vida dela não é um mar de rosas, a vida é dura, mas é por isso mesmo que você tem que... Eu não gosto dessa palavra equilíbrio. Essa palavra não existe o equilíbrio. É uma tendência ao equilíbrio, que nunca chega. E você ultrapassa essa linha, que é uma linha bem tênue, e em alguns momentos você está em cima ou você está embaixo, mas perseguindo uma linha, perseguindo esse equilíbrio. É uma perseguição infinita
ao equilíbrio. E a vida é dura, então assim, não é só porque você faz esporte que você vai ter um emprego, mas se você já tiver uma atividade física integrada na sua vida, que está integrada com outras coisas, do tipo, querendo saber mais sobre algo do seu interesse, que você tenha uma família, que você faça parte de algo, que você esteja num núcleo, que você seja aceito e bem, que você é líder e liderado, dependente da situação. E o esporte dentro disso, essa atividade física dentro disso, faz com que as empresas tenham bons olhos. E nós somos uma dessas lá. Então a gente gosta de fomentar o esporte lá dentro, atividade física, e não só atividade física, porque alimentação também, né? Esse é algo, eu não vou começar a falar aqui sobre isso, senão eu vou começar a xingar as pessoas, mas que pessoas que merecem ser xingadas. Mas quando vem o esporte tá na vida da pessoa, quando a atividade física tá dentro da rotina da pessoa, naturalmente ela se preocupa com algo da alimentação. E aí nessa hora que a alimentação, o conceito de uma boa alimentação tá errado, o que a gente acha que é uma boa alimentação tá errado, mas essa é um passo futuro. Mas primeiro você precisa querer estar se sentindo bem. Você precisa se livrar de um corpo que você não tem, que não é seu. Se você está acima do peso, aquele corpo não lhe pertence. E volta para aquele corpo que você deveria ter. E aí engrena a sua vida de novo. Então, em todos os níveis. Desde a pessoa que está começando a vida dela limpando um banheiro, que é extremamente necessário, mas provavelmente ela não quer aquilo para ela. Ela precisa daquele emprego naquela situação, mas ela quer algo melhor. Então o emprego é só aquele limpar o banheiro, que é extremamente necessário, que é um emprego digno, é um trabalho digno de ser feito, e as pessoas precisam que alguém limpe um banheiro, mas é só o começo da vida, da carreira que ela está querendo formar. E quando ela tem a noção exata do que ela quer, a atividade física integrada faz todo esse movimento com maior naturalidade, com maior facilidade, porque você consegue ter energia para pensar. Porque quando você tem um corpo que não lhe pertence, com uma massa muito grande de gordura, principalmente, você está letárgico, exatamente porque o corpo quer ficar parado, porque ele já tem energia acumulada suficiente. Isso faz parte da natureza humana. Nós somos geneticamente programados para reservar o máximo possível de gordura. Nessa molécula gordura. A gente não reserva açúcar. Só no fígado e no glicogênio muscular. Glicogênio hepático e muscular. Mas isso é finito, é limitado. Como que a gente reserva a gordura? Como a gente reserva a energia? Na forma de gordura. Nós não somos grandes batatas que tem amido como reserva. A gente reserva a gordura, que é o melhor mecanismo de fazer com que você perdure numa escassez de alimento. Então, se você consegue falar, não quero isso para mim, e eu reduzo essa quantidade de gordura corporal, você terá mais energia. Simplesmente porque você quer ir em busca dela. Se você tem uma energia acumulada, você não precisa dela, você vai ficar letárgico. Então, e é o que a gente tem visto. A gente tem visto uma quantidade absurda de pessoas, né, já completamente fora do peso. 45% da população americana
têm síndrome metabólica, então é terrível isso. Eles são em 300 milhões de pessoas lá, mais 360 milhões de pessoas. Nós não estamos muito longe disso. Que horas que as pessoas vão acordar para isso? Que horas que as pessoas vão acordar? Vai esperar chegar numa situação... Quando? Vai, né? Entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a atividade, ela faz todo sentido dentro ou fora do mundo corporativo. Tem que estar intrínseca ali. Sim. Tem que estar. E o 220? Conta pra gente. O 220, ele é uma bebida energética. Eu tenho críticas a essa forma, né, desse catálogo que a gente tem que alocar o nome à bebida, né, que é uma bebida energética. De energética não tem nada. Ele é digamos, um estimulante através da cafeína, que tem os energéticos, né? Um alimento que contém energia, ele contém ou carbo ou gordura. Essa é a energia que nos move, que move o ser humano. Mas tudo bem, isso é semântica. O 220, a New Age é uma empresa que produz diferentes bebidas em diferentes embalagens com flexibilidade. Então, como nós produzimos já há muitos anos a maioria dos energéticos que são vendidos, comercializados no Brasil, nada melhor do que nós temos a nossa marca. E essa marca já começou em 2003, com esse nome peculiar, mas que coube como uma luva, 220, né, por causa do padrão 110, 220, e a gente tem conseguido perdurar o 220 até aqui, com certa aborrecimento de um lado e do outro. A gente acha que tem gente que acha lá na fábrica que deveria vender no Pão de Açúcar o 220, tem a minha ideia de que não precisamos vender no Pão de Açúcar, precisamos vender em alguns lugares nichados, porque a gente quer que algumas pessoas que estejam correndo, que estejam praticando alguma atividade física, que estejam pedalando, andando de skate, escalando, que essas pessoas, a gente quer atrelar essa imagem da atividade, não é o esporte, é a atividade, qualquer atividade que seja, à marca. Então, esse é o nosso goal, e fazer com que isso progrida cada vez mais. 220 é a marca brasileira, né, que está ligada ao esportista, né? Acho que esse é o grande recado. Ciro, obrigado pelo seu tempo. Terminamos por hoje. E a gente tem um presente para agradecer. Mais um? Mais um. Caramba. E você está aqui, que é a famosa pamonha de Piracicaba. Pamonha de Piracicaba. E tem uma almofada aqui. Tem uma almofada. Com eu e a Fernanda. E que tá aqui Tá na caneca. na caneca também. Minha filha Fernanda. Ciro, Muito obrigado. obrigado por você ter vindo, pelo seu tempo, pela sua história no triatlon. Enfim, tem muito mais história para contar. Acho que a gente podia marcar um dia de uns 3 irmãos e colocar as histórias que vocês se conectam. Sim, uma boa. Que assim, vocês três atletas, 3 histórias diferentes, mas no esporte, né? O César mais no mundo corporativo, Isso. mais trabalhando, mas assim, sempre no esporte. Inclusive, o César ia no Trirex, não apareceu no Trirex, combinou com a gente, eu vou lá, fez inscrição, tudo, e não foi. Então, entender depois o que aconteceu. Obrigado. Eu que agradeço.
Muito obrigado pela... Eu investi o meu tempo em vir aqui conversar. Foi isso que eu quis fazer. Contar um pouquinho de tudo que é o Ciro e que o triatlon forjou. Legal. Obrigado, Ciro. Obrigado a vocês. Valeu, time. Esse é o episódio de hoje. Valeu.